Ele usou a arma do pai. O Ministério da Justiça vai ajudar na investigação. 15 câmeras de segurança registraram toda a ação dos atiradores. Em um novo ataque a uma escola, 4 crianças morreram e 5 ficaram feridas. A gente tem informação importante chegando ao vivo sobre uma pessoa que entrou armada, fez disparos contra estudantes. Nós voltamos agora a falar sobre o ataque a uma escola estadual aqui em São Paulo. Nós tivemos acesso às imagens que mostram o momento do ataque. Nos últimos 4 anos, foram mais de 40 medidas para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Aqui na Bahia aconteceu o mesmo. O cara invadiu um colégio lá e saiu atirando nas pessoas. Entre 2020 e 2022, 16 ataques em escolas aqui no nosso país. Ataques violentos às instituições de ensino eram eventos extremamente raros no Brasil. A partir de 2019, esse cenário começou a mudar, seguindo a tendência preocupante de crescimento. Na década após o primeiro ataque em Salvador, em 2002, foram registrados 5 casos. Essa mesma quantidade foi verificada apenas no primeiro quadrimestre de 2022, com 3 ataques registrados na mesma semana do mês de abril. De acordo com o Instituto Sou da Paz, o crescimento desses movimentos no território brasileiro tem acompanhado as implicações políticas e sociais dos ataques às escolas e suas relações com o extremismo online. A Paz é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos pelo controle de armas, né? A gente entende que o controle responsável das armas de fogo é importante. E aí a gente olha para isso e fala, temos um crescente, temos esses episódios acontecendo, precisamos entender o impacto da arma de fogo nesse tipo de ocorrência. Conforme o Instituto, o acesso às armas de fogo e a flexibilização do armamento de civis foram alguns fatores que causaram o aumento dos casos. Coincidentemente, os ataques realizados por armas de fogo causaram mais vítimas que por armas brancas. De 2019 para cá, a gente teve no governo anterior mais de 40 atos normativos
que flexibilizaram o acesso às armas de fogo por civis. Isso é bastante preocupante quando a gente olha para o número de armas em circulação na mão da sociedade civil. Quando a gente olha para esse dado, a gente tinha em 2018 695 mil armas, e quando a gente olha em 2022, a gente já tinha quase 2 milhões de armas na mão de civis. E aí é um dado que é bastante preocupante, porque 60% dos ataques, as armas estavam na casa dos próprios agressores. Ou a arma pertencia ao pai desse adolescente, à mãe, a um tio, alguém próximo que tinha o direito a ter uma arma, tinha conseguido ela legalmente, e essa arma estava ali de fácil acesso para que esse jovem pudesse cometer um atentado como esse. Para a conselheira tutelar Graziele Macedo, a internet ajuda a propagar ainda mais o discurso de ódio e ressalta a importância de investigação desses crimes, que muitas vezes estão ligados a casos de bullying, racismo e LGBTfobia. A internet hoje ela tem sido, ela tem muitos pontos positivos, mas infelizmente ela tem usado para o mal, ela tem usado em aspectos negativos. E eu costumo dizer nas minhas palestras que uma coisa presencial, ela divulga para 1000 pessoas, e algo na internet é para 10 mil, e aquilo perde-se o controle, e para tirar depois é muito difícil. E as pessoas acham que a internet é terra sem lei. Seja na questão do bullying, seja na questão do preconceito, da homofobia, o que quer que seja, só que tem lei. E às vezes, muitas das vezes, é crime federal, onde tem que ser denunciado, tem delegacias específicas hoje que cuidam do cyberbullying, tem canais de denúncia anônimo, e isso é investigado. Em 2012, foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, a primeira a caracterizar atos de crimes digitais na invasão de dados dos usuários e de sites governamentais ou não. A atriz teve fotos pessoais expostas por agressores e o caso tomou repercussão mundial. O Marco Civil da Internet começava a partir daí, no Brasil. Vamos ter a lei que traz o nome da Carolina Dickmann, a lei número 12.737, ela vai dispor sobre os tipos penais, de delitos cometidos nos meios de informática. A lei 12.737. Nós também vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, e o próprio Código Civil, que vai trazer aí a responsabilidade civil, e a Lei 12.737 com o Código Penal, que vai trazer a responsabilidade penal. Isso é o que nós temos de legislação. Nós também temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos a Lei de Prevenção aos Crimes Cibernéticos. Mas quem fiscaliza essas leis? O advogado Felipe Alves explica a necessidade de entendermos como funciona a divisão do Estado no Brasil. A gente precisa compreender como o Estado ele age. O Estado ele é composto por 3 poderes: o poder legislativo, que é quem cria as leis, o poder judiciário, quem vai aplicar essas leis, e o poder executivo, que é o que vai fazer a gestão, da coisa pública para a sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um fenômeno, nós temos o fenômeno social, que é a violência, o discurso de ódio na internet, e do outro lado nós vamos ter o Estado, que é o ente responsável por fiscalizar e aplicar a lei sobre esses crimes. Ele vai supervisionar isso, só que nós precisamos ter um cuidado também para não se instaurar uma ditadura. O Estado, ele também existem leis que também vão, como eu posso dizer, barrar o poder absoluto do Estado, o poder absolutista do Estado, para não confundir isso. Então, a própria Constituição Federal, ela vai ser um parapeito, A autoridade máxima não é o Estado, a autoridade máxima é a Constituição Federal e os tratados internacionais. Então, quem é que vai fiscalizar o fiscalizador? Quem é que fiscaliza aquele que tem legitimidade de punir? Acho que um outro fator que contribuiu para o crescimento dos ataques nesses últimos 5 anos é a questão dos discursos de ódio e extremismos, que a gente viu muito, uma certa permissividade, eu diria até,
para não dizer até um estímulo, nesses últimos anos que a gente viveu. Acho que nos últimos 10 anos a gente já tem isso, acho que muito mais presente, e nesses últimos 4, 5 anos isso foi muito estimulado e muito permitido, né? Então qualquer diferença, fosse ideológica ou fosse até mesmo uma questão da existência do outro ser diferente da nossa, tinha uma certa permissividade de ódio a esse sujeito e até mesmo de eliminação dele. Então, bastante importante, a gente viveu uma pandemia, e uma pandemia que colocou esses jovens em contato diretamente com a internet por grandes períodos, né? A gente perdeu o convívio social, um espaço de socialização onde as pessoas ficavam em contato presencialmente, para viver imerso na internet por pelo menos 2 anos. Óbvio que o acesso à internet ele não é equânime, nem todas as crianças e adolescentes e jovens tiveram acesso à internet da mesma forma, mas a gente sabe que, de certa forma, o acesso à internet permite aí a navegação por diferentes locais, diferentes acessos, e isso certamente tem aí um submundo onde esse discurso de ódio ele é muito possibilitado, vamos dizer assim. Numa volta ao tempo, percebemos que a comunicação sempre foi importante para a humanidade, principalmente quando formada uma civilização. O discurso é uma ferramenta poderosa capaz de mudar tudo em um simples diálogo. Era assim que os filósofos gregos conseguiam expor as suas visões de mundo. Um ótimo exemplo disso é o discurso de Paulo, em Atenas, sendo um dos primeiros textos que aborda a relação da filosofia grega e a fé cristã nos anos 50 d.C., considerado um dos discursos mais emblemáticos da história sobre o tema. Com o surgimento da imprensa no século XVI, a disseminação do discurso foi ampliada, moldando mais uma vez a forma como as massas se comunicavam. O século XX traz novas ferramentas de comunicação, como o telefone, o rádio e a televisão. Outra virada de século trouxe consigo uma arma, a internet. A partir daí, o ser humano ganhou um novo poder. Pessoas, grupos e comunidades que antes eram invisíveis passaram a propagar suas ideias e suas maneiras de enxergar o mundo. O mundo vai passar por uma eclosão chamada de Primavera Árabe, que se vale da ferramenta das redes sociais para derrubar, inclusive, governos e estados, para dar golpe de estado. E eu estou usando isso como exemplo para mostrar o poder do discurso, o tamanho do discurso e também os veículos pelo qual esse discurso se propaga. Da mesma forma acontece, fazendo recorte, né, de uma inferência geral até um recorte mais específico, nós chegamos nas escolas, no ambiente escolar. Recentemente, aqui no Brasil, um certo indivíduo que colocou o bracelete nazista no seu... botou um símbolo nazista no seu braço e foi num restaurante, ficou sentado, parado. Ele não falou nada, não fez nada, estava sentado, mas ele estava com um símbolo nazista no seu braço. E aquele simples gesto, ele representa também a comunicação de um discurso silencioso, um silêncio eloquente. Então, esse é o poder do discurso. Em 2019, São Paulo parou com um dos ataques mais violentos da história do país.
Um adolescente de 17 anos e um adulto de 25, encapuzados, invadiram a escola Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana da capital. Ambos eram ex-alunos da instituição. Eu recebi um telefonema nesse dia. Na verdade, assim, eu estava em casa, acordei de manhã cedo, mandei o José Vitor estava com 17 anos para a escola, estava no segundo ano do ensino médio, e levantou cedo como rotina, e se arrumou e foi para a escola. Quando foi mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos, eu lembro que eu ouvia 10 horas, 9h30, por aí, muito barulho de helicóptero, pelo fato de eu morar muito próximo à escola. Só que eu achei que era algo assim, que tivesse acontecido no presídio, porque eu morava muito próximo do presídio também. Porém, o telefone da minha casa tocava insistentemente. E naquele dia eu não queria atender o telefone. Tocou muitas vezes e eu achei que era ligação, que eu iria atender e seria coisa de telemarketing, alguma coisa assim. No final, a minha mãe achou que estava insistindo muito e ela decidiu atender o telefone. E logo que ela atendeu, pediram para que falasse comigo. Pediram para que chamasse a mãe do responsável, José Vitor, dizendo que era do hospital. Bom, eu estava trabalhando, né, e por volta, acho que de umas 9 horas da manhã, meu celular chegou várias mensagens de um número desconhecido, e dentre as mensagens, assim, eram as mensagens desconexas, e dentre as mensagens falava, né, socorro mãe, socorro, é o Léo. E isso já entrei em desespero, né, mas no primeiro momento, assim, achei que até seria aqueles golpes, sabe, que liga para o teu celular, sequestrei teu filho e essas coisas, mas liguei no número, né, e a pessoa que atendeu foi a senhora que socorreu o Léo, né, e falou que tinha acontecido alguma coisa na escola e ele tinha machucado a boca. E eu pedi para falar com ele, e ela falou, ele não consegue porque ele tá com a boca machucada, né, e isso já me desesperei. Tentei falar na escola, porque até então na minha cabeça, né, ele não teria entrado na escola. E não consegui, né, por várias tentativas. E aí peguei o par de muleta e falei para o meu sobrinho ir comigo, porque eu falei, enquanto eu vou dirigindo, chegar ali, como não é um lugar que não tem lugar para se estacionar, eu desço, vou para dentro do hospital e você acha um lugar para estacionar, para ser uma coisa mais rápido. E aí nesse dia, eu não sei o que deu na família, a minha mãe também falou, vou junto. Eu falei, não, mas é uma coisa desnecessária a família inteira, né? E fomos. Só que logo que eu tirei o carro da garagem, eu vi a minha rua tudo parada. E as pessoas assim na frente das casas, grupinho de pessoas. Mas eu não, sabe, aquilo foi... E da minha casa, a escola dava 4 quarteirões. Então é bem próximo. Quando eu cheguei próximo à escola, eu vi muita polícia, muita ambulância, eu vi bombeiro, eu vi tudo. Foi aí que minha ficha meio que caiu.
Falei, meu filho está morto. A única coisa que eu pensei. Falei, meu filho está morto e levaram o corpo para o hospital. Tinha um policial que era do bombeiro. E a gente estava conversando. Nesse interveio aí, ele acho que ficou sabendo alguma coisa assim do que estava acontecendo, né? Mas assim, eu fui saber mesmo a real dos acontecimentos, já estava indo pro hospital, né? Tinha um médico. E esse médico foi um anjo na vida do Léo, e através do Léo ele salvou. Olha, se não foi todas as vítimas graves, acho que foi a maioria, porque foi graças a ele que ele conseguiu todo o transporte, helicóptero da polícia para transferência dos adolescentes para o Hospital das Clínicas, ele que conseguiu as vagas, né? Então ele que, no primeiro momento quando ele chegou no Hospital Santa Maria, acho que foi até o José que foi socorrido, ele chegou até lá com a machadinha, né? Depois ele foi para a Santa Casa de Suzano, ele direcionou lá tudo muito bem. Então, assim, foi através dele que eu fiquei sabendo do que estava acontecendo o que aconteceu naquele dia, sabe? Mas a minha ficha mesmo foi cair quando eu cheguei lá, porque meu desespero era tanto, até então eu não sabia, né, como que estava o Léo, a gravidade de tudo aquilo, porque ninguém me falava. Dali para frente da escola, do quarteirão da escola, eu não conseguia dirigir mais. Eu lembro que eu abri o carro, desci e saí correndo pro hospital. E para eu chegar no hospital, eu tinha que passar pelo aquele povo todo que estava ali na frente. E de carro eu não conseguiria passar. E eu saí correndo e deixei o carro ligado e fui para o hospital. Foi quando eu cheguei no hospital e eu perguntei, eu sou mãe do José Vitor. E eu olhei para a TV. Que aí eu fui dar... eu fui ter noção do que estava acontecendo. Porém, noção assim, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que ele estava ferido ali. Mas não sabia se ele tinha tomado um tiro, não sabia o que tinha acontecido. E aí eu lembro que me colocaram dentro de uma sala, pediram para eu ter calma, mas eu queria ver. E foi quando meu sobrinho chegou também, subiu, acho que para o primeiro andar, e conseguiu vê-lo indo para a cirurgia, com o machado encravado. Foi onde ele me falou, olha, o Vitor está bem, só está com o machado encravado. E aí eu fiquei mais tranquila. Acho que se eu pudesse andar de joelho, desde aquele momento, quando eu vi meu filho, eu acho que eu andaria de tão grata, sabe? Porque é um desespero tão grande, sabe? A incerteza de tudo, de você só ouvir falar, né? Mesmo quando ele chegou lá, que ele viu o Léo, ele me ligou e falou, Fabiana, teu filho tá bem, né? Aconteceu, ele levou um tiro no queixo e de raspão no peito, mas ele tá bem, tá fora de risco. E ali eu já agradeci. Mas quando você chega e você vê, né? Você vê com teus olhos, você pode tocar e sentir. Ali eu vejo o milagre de Deus na vida, sabe? Dele e de todos, né? Eu faço parte do grupo que foi criado de proteção nas escolas, em que a gente estava discutindo todos os protocolos e soluções para melhorar a segurança. E aí a gente conseguiu, numa oportunidade, convidar o Coronel Racorte para dar uma palestra sobre a questão de segurança, não necessariamente em escola, mas segurança de modo geral. E algo que ele explicou para a gente é que existe uma diferença entre um ataque e um incidente.
Um ataque é quando uma pessoa, ela, às vezes até sem motivação nenhuma, apenas violência pela violência, chega no ambiente e começa a disparar ou matar pessoas aleatoriamente. Então, não é um fim específico. E aí, por ele matar aleatoriamente, não tem fim. Ele vai matar até ele não conseguir mais. Sendo assim, nesses casos, o tempo é essencial. Porque num incidente, que foi o que aconteceu há um tempo atrás, em que uma criança queria matar uma outra criança, então é determinado. Ela vai lá, executa a sua ação e acabou. Até o momento, ninguém sabia que existia uma terceira pessoa envolvida no ataque. Outro adolescente de 17 anos foi descoberto nas investigações da polícia e apontado como um dos organizadores. Ele foi apreendido assim que identificado. Ele estava no intervalo, na hora da merenda, né? E ele ouviu um barulho assim de bombinha, ele achou que era bombinha. Mas acho que ele viu um dos amigos cair, né? E aí ele teve a noção que realmente o que estava acontecendo era tiro. E foi onde ele decidiu de correr para a porta de saída. E só que ele não esperava que lá na porta teria o rapaz com a machadada. Foi onde foi acertado. Apesar de que aquele terceiro que foi apreendido pediu para que matasse o José. Entendeu? Mas foi que o José, como diz, passou lá na hora, porque ele não ia sair caçando o José, né? Segundo a Associação Paulista de Medicina, o número de psicólogos nas escolas não chega a 0,1% do total de alunos, mesmo com a legislação brasileira decretar a necessidade desses profissionais na rede básica de ensino desde 2019. Acho que é Guilherme, né, que chama o menino. Ele já conhecia a escola, né? Ele já conhecia o ambiente, porque ele era de lá. E eu acho que é uma situação que ninguém espera, né? Ninguém, por mais que você pense em algo ou assista a algo, você nunca vai esperar, né? Ainda mais próximo de você. Então, assim, eu acho que a escola, as escolas, né? Eu acho que o contexto geral todo, acho que deixa a desejar no contexto assim, porque assim, eu acho que as pessoas dão sinais, elas dão sinais, né? E toda vez que eu acho que na escola deveria ter algo que psicólogo, né? Mas não psicólogo para ficar numa salinha, psicólogo para observar, sabe? Ter a porta aberta para chamar, para ter esse contato, para que alguém perceba e fale, olha, ali não está legal. Grande parte desses meninos que cometeram esses ataques, que a gente pôde avaliar pelo estudo, são meninos que tiveram experiências negativas na escola, tem uma questão de uma interação social prejudicada, com vínculos ali bastante frágeis, e que elas buscam um reconhecimento, uma notoriedade social, né? Eles buscam reparar um dano que foi cometido a eles. Ou eles foram vítimas de bullying, tiveram uma experiência negativa no ambiente escolar, e eles tentam uma reparação à medida que eles vão cometer esse ataque. À medida que eles vão planejando isso, é nesse intuito de uma reparação. O Conselho Tutelar, ele é um órgão também preventivo. Além de ser um órgão de proteção integral das nossas crianças e adolescentes, nós também temos o papel e a incumbência de prevenir nos espaços, principalmente dentro das escolas, onde aqui no meu município, nesses 8 anos de mandato, acho que eu já fiz em torno de 400 palestras, levando a informação não só para as nossas crianças, como para os professores, a sociedade e os pais. Porque se a gente faz um trabalho preventivo, a gente consegue educar, levar o conhecimento, os canais de denúncia que essa família toda precisa e levar o quê? Que nós estamos baseados dentro da lei,
que hoje aqui o que rege o Conselho Tutelar é o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069/90. E a gente, de certa forma, parece que negligenciou as violências pequenas, as microviolências, a ponto delas escalonarem para violências mais intensas e graves. Então, acho que pensar mediação de conflitos, justiça restaurativa, relações interpessoais de forma mais harmônica é essencial como forma de prevenção de violência do ponto de vista assim, mais escalonado. Acho que tem uma questão de que tem as violências que eu acho que acontecem no espaço da escola, que são entre estudantes e professores, mas tem as violências que afetam os estudantes, que são violências que acontecem no seu espaço doméstico, que acontecem fora da escola, mas que também atravessam o espaço escolar, né? E que precisam ser, de certa forma, identificadas no espaço escolar e encaminhadas. E aí eu acho que é muito importante a gente entender que a escola não vai resolver isso sozinha, né? Nenhuma política pública daria conta de resolver isso sozinho. E a escola vai precisar estar completamente articulada com a rede de proteção e pensando isso de forma coletiva. Teve o Guilherme, um dos meninos, eu era inspetora de aluna na prefeitura, quando ele criança, uns 4 anos, ele tinha 3, 4 anos, eu trabalhava no EMEI e ele frequentava esse EMEI. Então, eu tinha um relacionamento com ele, porque eu ia para merenda, levava para merenda, cuidava, ia para o banheiro, cuidava, aquele contato de um inspetor de aluno, né? Uma criança muito quieta, assim, nunca teve problema na escola, o avô levava, o avô buscava, sempre. A mãe era usuária de droga. Então, assim, não foi, mas assim, sempre morando no mesmo bairro. Eles. O de 22 anos na época, o que acertou o machado no meu filho, eu não tinha contato, porém morava no mesmo bairro, né? Mas eu não tinha um contato mais íntimo. Se talvez assim era uma coisa bem superficial de ver todos os dias, né? E tem o terceiro que foi apreendido. O terceiro que foi apreendido, ele morava na esquina da minha casa. O José Vitor estudou com ele numa escola pública no centro da cidade. Ele tinha mais ou menos, o José Vitor, na época, uns 10 anos. Nesse dia ele chegou em casa e falou: mãe, olha, aconteceu isso, o menino xingou o outro de negro e a mãe dele vai vir falar com você porque eu bati nele. Eu não aceitei e bati nele. E eu falei: meu filho, mas quem é o menino? Ah, é o fulano, Bertano, mas a mãe dele disse que vai vir aqui. Eu falei: tá bom. Até mesmo a gente tem que levar essa informação para os atores que trabalham na educação. Uma diretora, uma professora, ela não pode falar, não, deixa para lá, isso não é nada. Não, ela tem que levar a sério, ela tem que reportar. Porque todos os casos que acontecem dentro da escola, com essas questões de intolerância, questão do bullying, tem que trazer para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar notifique a família, tanto do autor, tanto da vítima. São 3 linhas, a gente fala, que tem o espectador, o autor e a vítima. Todos eles estão envolvidos numa questão de violação de direitos das nossas crianças. Então, caberia o papel, principalmente da prefeitura, que é o Estado que está mais próximo da sociedade, são as prefeituras, através da Secretaria de Educação, implementar um trabalho, né, de conscientização nas escolas. A escola é um ambiente que pode ser muito bem explorado, inclusive o sistema de ensino integral. É um projeto, é uma proposta que dá certo, onde a criança e o adolescente eles não passarão somente pelo ensino da grade curricular,
de matérias de matemática, português e etc. Mas eles passarão por esse processo e depois, num outro período, né, eles terão outras matérias ou outras disciplinas de cidadania. Seriam disciplinas de cidadania, e essas disciplinas de cidadania abarcariam todos os tecidos sociais do Brasil, identitários do Brasil. Conscientização indígena, conscientização negra, conscientização contra a violência, contra as drogas, o primeiro emprego, o empreendedorismo, tudo isso, religiosidade, atuação e participação política. Você sabe que a escola hoje deve ser um espaço seguro onde as crianças estão, porque é ali que ela pertence a vários grupos. Então, ali a criança ela se sente confiável para contar uma situação de abuso, uma situação de maus tratos, uma situação de bullying. Bullying é um dos casos que eu mais trato, tanto bullying quanto cyberbullying das escolas. Eu levanto muito essa bandeira, a questão da lei. Você sabe que hoje tem uma lei de anti-bullying que muitas pessoas não sabem. E essa lei, ela vem tipificar para criminalizar o autor do bullying. Até mesmo você tem que fazer um boletim de ocorrência. Por que acontece? Antes, no nosso tempo, o tempo dos nossos pais, o tempo dos nossos pais, eles falavam que era uma simples brincadeira, uma zoação, e levando a informação dos impactos que sofre uma criança que tem bullying, automutilação, depressão, tem toda uma questão envolvendo a situação que atende emocionalmente. Então, não é uma simples brincadeira. Só que o menino guardou isso para ele pro resto da vida, desse tempo. E foi aonde que teve essa... como que eu vou falar? Essa junção entre os três, né? Que combinaram de fazer esse massacre. E por um acaso... o meu filho estava no meio para que fosse morto, né? Mas isso eu fui descobrir depois que aconteceu o massacre, porque nos áudios eles apelidaram meu filho e falavam no nome dele, que era para poder matar ele. Que aí o delegado que me chamou para eu poder ouvir isso. Então, a maior parte desses jovens que cometem esses atentados, eles estão em conflito, sim, familiar, ou estão passando por alguma situação de violência. Eu sempre falo, até mesmo nos casos de bullying, quem comete a questão do bullying é porque em casa ele está em sofrimento, ou ele participa, ou ele vê uma violência doméstica dentro de casa, ou esse pai exerce um poder, uma cobrança muito forte com ele, ou é alguma... que ele não é aceito de alguma forma por várias questões. Então, é onde ele vai, desembocar na escola. Então, a saúde mental tem que estar em alerta, a educação tem que levar. Você sabe que agora tem uma lei que vai começar a ter atendimento psicológico dentro das escolas. Então, isso vai acabar ajudando a identificar. Porque quando chega no conselho, porque já é um caso extremo, e nós temos que é o que você falou, prevenir. Então, por exemplo, tem aqui a lei, que é artigo 70, que é do Comitê Intersetorial, que tem que se ter através do CMDCA, com o terceiro setor, com as OSC, os lugares que atendem, que recebem essas crianças, ao passo que identificou qualquer situação, já tem que dar esse acolhimento, não esperar passar. Se o pai está com dificuldade de entendimento, é aonde tem o conselho tutelar, os órgãos competentes, que pode mostrar para o pai o quão grave é se ele deixar aquele adolescente sem atendimento.
O Centro de Referência e Apoio à Vítima, ou simplesmente CRAVE, é um programa da Secretaria de Justiça e Cidadania, criado em 1988 pelo governo do estado de São Paulo, que tem como objetivo dar suporte à vítima direta e indireta de crimes contra a vida. O CRAVE ele existe há 25 anos e o recorte de atendimento dele é atender vítimas de crimes contra a vida. Então, o que significa isso? A gente atende os familiares das vítimas que vêm a óbito, ou então a vítima sobrevivente. Ao longo dos 25 anos do CRAVE, a gente sempre se dedicou a fazer esse tipo de atendimento. E em 2019, se não me engano, foi quando aconteceu o ataque na Escola Raul Brasil. Então, foi a primeira experiência dos profissionais do CRAVE no atendimento às escolas, né, ao ataque. Dizer para vocês que não foi uma experiência fácil, foi muito difícil, porque aqui, quando a gente atende aqui dentro, a gente meio que já espera o que vem, vamos dizer assim. As vítimas vêm nos procurar aqui, a gente já tem mais ou menos uma noção de como elas chegam, né? E lá na escola era uma situação muito inusitada, porque envolvia toda uma comunidade. Envolvia a comunidade escolar e envolvia também a comunidade da cidade, né? Todos os munícipes de Suzano. Foi uma repercussão mundial o ataque que teve na Escola Raul Brasil. Então, quando nós chegamos lá, nós fomos um dos primeiros a chegar. Nós acompanhamos os noticiários pela TV, então a gente, entre a equipe mesmo, já começamos a falar sobre o que estava acontecendo, e aí a gente pensou, é caso nosso. A prefeitura, na época, na verdade, teve uma comoção muito grande, né? Por conta dos psicólogos que se prontificaram em se voluntariar para atender as vítimas. Nós tivemos esse suporte. Né? A escola, ninguém da escola estava com estrutura, né, para dar suporte para ninguém, porque nem para si mesmo estava. Eu entendo isso. Mas assim, eu acho que dentro das possibilidades, acho que, assim, vou falar por mim, né, recebemos sim. O que significa esse acolhimento, né? Você estar disponível para a pessoa, você estar disponível para escutar o que aquela pessoa está sentindo, estar disponível para escutar as angústias daquela pessoa. Então, nós ficávamos numa sala, os alunos que sentiam vontade ou passavam mal, ou sentiam vontade de descer para conversar com a gente, nós estávamos lá, né, disponíveis para poder escutar. Talvez possa parecer pouco, né, eu dizer que a gente estava lá só para escutar, né, mas é muito, porque da nossa experiência de CRAVE, da metodologia que a gente utiliza para atender as vítimas que chegam aqui, a primeira coisa que a gente faz é tentar acolhê-las dentro dessas salas que a gente tem aqui, né? Então, a gente não tinha uma sala parecida com essa, mas a gente tentou organizar minimamente lá na Escola Raul Brasil um espaço que a gente pudesse acolher essas pessoas. Então, a gente oferecia um lenço para essa pessoa chorar, para secar suas lágrimas, né? Um copo com água, e a escuta mesmo, né? De estar ali disponível para escutar a dor e a angústia daquelas pessoas. Não, eu não recebi nenhum suporte de ninguém, tá? Tudo que foi feito de primeiro momento, eu que fiz. No hospital, meu filho foi levado para lá. De primeiro momento, eu que paguei tudo. Depois, com os dias passando, aí a procuradoria me chamou e falou para mim tudo que eu tinha gasto, que eles iam me reembolsar. E realmente me reembolsaram. Entendeu? Mas, assim, para falar, veio prefeito, veio vereador, veio não sei o quê, tudo somente para receber nome. Somente para receber nome. Veio deputada federal no hospital, veio o secretário de não sei o quê, entendeu? É só para receber nome, mais para nada. Então, quando o CRAVE entra mesmo em ação, é no retorno dos alunos para a escola. Então, é nesse momento que a gente
começa a se disponibilizar, porque a gente já imaginava que ia ter situações adversas com o retorno deles para a escola, e que ali acho que a gente valeria o papel profissional, né, a intervenção profissional. Então, é um jeito que você também se dispõe, que o profissional se dispõe, sem invadir também a vontade e o desejo do outro, de querer falar sobre aquilo que ele está sentindo. Então, você vai numa sala de aula que você olha para o lado e não vê o seu colega, e você lembra que aquele colega foi assassinado, te dispara alguma situação, tem algum disparador, você fica meio que sem querer, eles ficavam meio sem saber o que fazer. Então, eles sabiam que lá embaixo tinha os profissionais, né, do CRAV, para poder fazer esse acolhimento, poder fazer essa escuta e ajudar no transbordamento daqueles sentimentos que as pessoas estavam tendo naquele momento. Então, por conta da nossa expertise, da nossa experiência em atender vítimas de crimes contra a vida, a Prefeitura de Suzano ficou muito interessada em montar um CRAV lá. Então, no primeiro momento, a gente serviu como apoio, mas eu acho que em menos de um ano instalou-se um CRAV lá em Suzano. Então, o CRAV ficou durante 6 meses, atendendo dentro da escola, e logo em seguida foi instituído um CRAV lá em Suzano, que funciona dentro da prefeitura da cidade. Então, o que a gente tem de informação, na verdade, por conta dessas pessoas que passaram pelo ataque, eu não sei dizer quantas pessoas, mais ou menos, quantas vítimas indiretas, mas a gente tem a informação que hoje acho que não tem muitas vítimas que estão sendo atendidas no serviço, vítimas da tragédia, do ataque. Recentemente, a gente teve uma informação de que as irmãs do menino que atacou a escola estavam sendo atendidas, porque elas também perderam os irmãos, né? Então, os irmãos também morreram, pelas informações que a gente tem, parece que eles se mataram, enfim, mas elas também perderam os irmãos, então a gente tinha informações que essas meninas estavam sendo atendidas lá. Mas o Suzano foi privilegiado no sentido de ter um CRAV para poder atender os seus munícipes. Como medida de segurança, a Prefeitura de São Paulo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, criou o botão Alerta SP para situações de perigo e emergência nas instituições de ensino público-privada em abril deste ano. Apesar do aplicativo poder ser baixado por qualquer usuário das lojas, tanto Android quanto iOS, apenas profissionais da educação podem fazer login no app, que aciona diretamente a Guarda Civil Metropolitana. Com os ataques que estavam acontecendo no Brasil inteiro, surgiu a fake news de que dia 20 de abril ia acontecer um ataque generalizado em todas as escolas. Não se sabia na época se era ou não uma fake news, então, para tentar prevenir a situação, foram tomadas diversas medidas em todas as escolas da Prefeitura e do Estado que estão no município de São Paulo. Então, entre as atividades foi aumentar policiamento, reforçar vários tipos de segurança, escolas com câmera, enfim. E aí surgiu a ideia de se criar o botão via aplicativo e o botão físico. Como o botão físico demanda desenvolvimento industrial, né, é um hardware, a gente foi para o botão físico, o botão digital, né, pelo aplicativo, que seria um desenvolvimento mais rápido. Emocionalmente, eu fiquei sempre muito tranquila, porque eu tinha consciência que eu tinha que dar um suporte para ele. Porque não é fácil você sair de casa para estudar e acontecer um fato como esse, né? É complicado. Então eu tive que dar um suporte para ele. Difícil foi depois de 2 meses que aconteceu para ele lidar com isso.
né? Eu tive muitos problemas. Ele ficou com depressão, saiu de casa, começou a usar droga. Então foi bem complicado para mim, mas assim, eu tive que me manter sempre ali na vigia, né? E sempre de olho para que não acontecesse o pior. Então foi muito difícil. Depois que aconteceu, o Léo se apagou. E sempre a gente falava sobre isso, né? Eu falei, Léo, o que você vai fazer na faculdade? Ele não queria fazer mais nada. Porque o pensamento dele era, vou fazer para quê se eu posso morrer a qualquer momento? Sabe essa sensação da morte? Era muito gritante nele. E todos os dias eu entrava no meu quarto, todos os dias eu chorava, todos os dias eu rezava, pedia para que Deus tirasse aquilo do meu filho que não fazia parte dele. Quando a gente criou o aplicativo, a gente tinha a vantagem de já estar com o sistema dentro da Cetel. E a única coisa que a gente fez foi replicar o aplicativo que a gente já tem hoje, colocar essas funcionalidades, funcionamentos da base de dados, do login, e aí o direcionamento foi direto para a equipe, tanto que a gente criou um dashboard, acho que em 2 semanas, com alerta sonoro, porque são soluções que a gente já tem, por exemplo, para a Guarda Civil, para o Corpo de Bombeiro, enfim, outras unidades que precisam de acionamentos rápidos. Então, a gente usou a nossa expertise, o contrato que a gente já tem, em prol de acelerar esse processo. Então, hoje, se você ligar para o 190, vai atender uma central telefônica que vai ter que entender todo o contexto, quem é você, aonde você está, o que está acontecendo. Quando a gente desenvolve um aplicativo em que todas essas informações já estão inseridas nele, em que só mediante a 3 cliques, você já manda essas informações para o local, né, para a equipe que vai tratar, então é um avanço de tempo muito significativo, que num atendimento telefônico isso pode ser prejudicado, mesmo porque, imagina, o diretor está numa crise, como ele vai falar, né? Às vezes pode esquecer, falar errado, enfim, diversas informações que a tecnologia consegue minimizar, pelo menos nesse sentido. Para Sandra, mãe do José Vitor, quanto para Fabiana, mãe do Leonardo, o ataque à escola Raul Brasil trouxe um novo recomeço. Mas apesar de continuarem vivos, o pesadelo trouxe diversos traumas psicológicos que acompanham suas vidas mesmo após 5 anos do massacre em Suzano. Então, ele mudou muito. Eu vi que ele ficou deprimido, quando saía assim de dentro do quarto, ele não tinha mais uma vida social, sabe? Ele saía do quarto para tomar banho e comer, só, mais para nada. Mas com o tempo, acho que ele foi vendo, eu fui conversando com ele, eu achei que também ele não iria voltar mais para a escola, né? E, para minha surpresa, ele voltou para a escola, terminou, porque na época ele estava no 2º ano do ensino médio, e para minha surpresa ele voltou e terminou o 2º ano, né? E assim, voltou a sair. Mas depois de um bom tempo, depois de 1 ano mais ou menos, ele voltou para a mesma escola, coisa que me surpreendeu, que eu achei que ele não iria voltar mais, né? Mas logo o que aconteceu, eu mudei de bairro, né? E aí ele veio estudar mais próximo da minha casa. Aí logo em seguida veio a pandemia, esse tipo de coisa. E eu lembro um dia que ele acordou e eu estava tomando café e ele falou assim para mim, mãe, eu vou fazer espanhol e eu vou procurar ver como que funciona o curso de medicina na Argentina. Nossa, aquele dia foi outro dia que eu vi meu filho renascer, sabe? E eu agradeci a Deus por aquilo. E aí começou, sabe, esse processo de correr atrás, de saber de informações, e aí começou a dar movimento, sabe? Então, assim, o positivo começou a crescer dentro dele de novo, graças a Deus. Aí deu certo, né? Ele conheceu o Luiz lá da Bahia, que é um fofo,
veio para cá, foi para lá, né? A saudade foi grande, mas sabia que ele queria. O Léo é muito corajoso, né? Mas assim, não foi só a saudade que fez ele voltar, né? Foi a ansiedade, as crises que dava nele lá, sabe? E aí eu falei, não, então vem pra cá, vem pro colo, né? Nós, que aqui você tá em casa. E a gente tá junto, né? E a gente caminha junto.